Olá, meu nome é Fernando Júnior. Vou apresentar agora um trabalho do historiador Marcos Magalhães Godoy sobre a produção canavieira em Minas Gerais no século XIX e XX. Estou, né, fazendo esse trabalho para a disciplina de História de Minas, ministrada pelo professor Francisco Eduardo Andrade. E, né, vamos começar então a apresentação. O primado do mercado interno, a produção canavieira em Minas Gerais, século XIX, início do século XX. Ao lado, né, temos a imagem aí do artista francês Jean-Baptiste Debré, que esteve no Brasil no século XIX, e aí ele pinta uma aquarela onde é possível enxergar 4 escravos, né, escravizados, é, mobilizando um moedor embaixo, né, eles colocando a cana para ser triturado, e seguindo aí mais embaixo, né, da moenda, é possível ver um vasilhame ali, né, para receber no caldo, né. Então, um exemplo de um engenho manual, né, num domicílio de proporções pequenas, né, mas é possível também pensar, nesse período havia em Minas Gerais, né, uma produção que era tipo doméstica, assim, mais simples, mas também grandes extensões, né, extensões médias, enfim, a produção pode ser variada. O primado canavieiro mineiro. Minas Gerais foi o mais importante espaço canavieiro durante o século XIX e início do século XX. A soma do litoral, da produção canavieira do litoral nordestino do Rio de Janeiro e de São Paulo, na década de 30, nem sequer chegava à metade do que era produzido em Minas Gerais. Durante o século XIX e início do XX, o cultivo e a transformação da cana mobilizou um grande número de mão de obra de escravizados, né? A produção de cana em Minas Gerais se destacava em 3 derivados: o açúcar, a rapadura e o aguardente. A produção estava centrada nos derivados açúcar e aguardente, né? Embora o autor destaque que há uma produção bastante elevada de aguardente. A produção de cana-de-açúcar nos engenhos mineiros poderia ser de 3 formas, né? Uma produção mista, com todos esses derivados, aguardente, açúcar e rapadura, a produção exclusiva, né, engenhos de aguardente, e a produção exclusiva de açúcar e rapadura, engenhos produzindo esse derivado. Característica. Então, aqui estão 8 características, né, que o autor aponta dessa produção. A desconcentração espacial da produção, quer dizer, em toda a província de Minas Gerais, né, que é o auge da produção do século XIX, há uma desconcentração, né, está presente os engenhos em vários espaços da província. Uma diversificação da base técnica, né? Então, além da utilização da mão de obra escrava, de pequenas ou grandes moendas, da energia hidráulica, né? Então, são utilizados recursos diferentes, né, para a produção dessa cana, para a produção canavieira, né? Variadas configurações do tamanho da força de trabalho. Então, o plantel de escravos, né, a escravaria poderia variar, né? Então, poderia ter um grande número de escravizados mobilizados para a produção dessa cana de açúcar, né, e seus derivados, como poderia ter engenhos menos, com menor mão de obra disponível, e outros, né, com uma mão de obra muito variada, né, entre diversas regiões de Minas Gerais. Variadas configurações da composição de trabalho, né? Então, aí pode-se pensar no trabalho de escravizados, é, é, até de outros, né, escravizados, a mobilização de homens, principalmente de mulheres, né, em algumas tarefas, ou então de libertos, enfim. A composição dessa mão de obra também é variada.
as escalas de produção. Então, dá para se pensar, né, em escalas de grande produção, pequena produção ou média, né? Então, isso também varia, né, dentre os engenhos mineiros, né? Sazonalidade, aqui está se pensando os fatores externos que interferem na produção canavieira mineira. Então, por exemplo, um fator, uma certa densidade demográfica, um certo grau de urbanização numa determinada região, um regime de chuvas, enfim, incidências, né, de fatores externos. Consórcio do cultivo de cana com outras atividades. Então, característico aí, então, a produção na produção dos engenhos mineiros, a conciliação com outras atividades econômicas. Então, é possível ver, né, o plantio de outros produtos, como o feijão, né, o milho, enfim, não necessariamente, né, poderia ser, a produção de cana-de-açúcar era exclusiva, né, numa propriedade. A produção voltada para o mercado interno. Então, essa é uma característica desses engenhos mineiros, né? O consumo interno dessa produção. As fontes utilizadas pelo autor. Então, o autor utiliza uma variada, né? Varia bastante as fontes que ele utiliza. Os mapas de engenho de 36 é uma fonte feita, né, pelo governo da província para cobrança de tributos, e ele utiliza isso para mapear os engenhos, né, de Minas Gerais na década de 30, né, o documento de 36. Os mapas de população, os censos populacionais, né, de 31 e 32, com as relações de fábricas de engenho, né, de engenhos, né, os documentos da Assembleia Legislativa, as listas de engenho e a documentação do Arquivo Público Mineiro, né? Isso para o século XIX. No século XX, ele também utiliza uma documentação variada, né? Uma carteira estatística da década de 20 e duas instituições aí, a Instituição do Açúcar e do Álcool, com a produção do seu anuário em 42, e a documentação do IBGE, né? São um anuário e dois censos, né? Que ele utiliza para pensar, né, a produção desses engenhos, né? E fazer as suas análises, né? Hipóteses. Então, as questões que o autor levanta no texto, né, que ele busca comprovar. Então, recenseamento revela esmero ou procura encobrir a produção de aguardente. Então, há uma questão que ele propõe, né, analisando as fontes, se se trata de uma produção cuidadosa de quem fez a fonte, ou se ela esconde uma produção de aguardente muito maior do que está ali, né? Então, é uma questão que ele levanta. O mercado interno provincial escravista de Minas, no 19, foi o mais importante do país inteiro, né? Então, é uma coisa que vai se comprovando ao longo do texto. A produção provincial mineira relaciona-se com variáveis, então, né, tem várias questões que interferem nessa produção, os desenvolvimentos regionais, a variação demográfica e os tipos de produção. A produção do mercado interno só foi perdendo força e tamanho e modernização em meados do século XX, né? Então, isso também vai sendo analisado ao longo do texto. Aqui a gente tem um mapa, né, da produção da cana-de-açúcar, utilizando aquela relação feita em 1836, né? E aí a gente vê os três tipos de engenho, né? De produção exclusiva de rapadura e açúcar, o de aguardente e a de produção mista, né, que tem todos esses derivados juntos, né? Nos de produção exclusiva, a gente vê uma porcentagem alta, né, na participação da produção canavieira, de 40% e meio, né, tomando aí 126 engenhos, né? E quando a produção é mista, esse número já cai bastante, né? Cerca de 19%,
em 59 engenhos. Aí, ao lado, ele faz um apanhado, né, dos engenhos aguardenteiros, né, que, dentre todos esses engenhos, os que produzem aguardente, responde por 68%, né, então é um número muito alto de produção de aguardente, né, justificando a questão que ele levanta, né. 31,9% de outros derivados, então, uma produção bastante grande. A variação regional, então, aí temos um mapa de Minas Gerais, e é possível ver, né, em tons mais escuros, principalmente, as regiões onde a produção de canavieira ela é mais intensa, né? Então, principalmente aqui nessa região centro-sul, né, há uma produção mais alta, mas também há outros espaços de Minas Gerais onde essa produção é menor, mas está presente. A estimativa regional segue, então, aqui, tomando duas regiões dentre todas aquelas lá, né? Então, o Vale Alto Médio de São Francisco e o Sertão, ele mapeia 44 engenhos aguadenteiros no São Francisco e 26 no Sertão. Rapadureiros e açucareiros também um número de 44 e o mesmo número, 26, dos engenhos aguadenteiros para o Sertão também. Nos engenhos que tem a produção mista, né, que produz os 3 derivados, cai, né, temos então 20 engenhos desse tipo no São Francisco e 12 no Sertão. Abaixo, destacado de vermelho, está a região onde essa produção é muito maior, né, o volume da produção é muito grande. Então, na região mineradora central-oeste, são 430 engenhos aguadenteiros, e o mesmo número para engenhos rapadureiros e açucareiros. A produção mista chega a 202 engenhos, então, totalizando mais de 1.062, não, cerca de 1.062 engenhos, né? Então, um número muito alto. A Baixa Central-Leste, né, também na casa dos 200, né, engenhos aí, produtores. No Sul, essa produção já cai um pouco, né, 140, e um total, né, de engenhos muito alto ali no final, cerca de 4.150, né? Então, em toda a província mineira, né? Então, um número bastante elevado, né, de unidades produtoras, né, de canavieiras, né? Então, as vantagens relativas, né, quando tomadas algumas províncias, em comparação com Minas Gerais. Então, na província de Alagoas, a gente vai ver 300, e foi mapeado lá por ele, né, pelo autor, 316 engenhos, mobilizando um contingente de 17.506 escravizados, né? A província de Minas Gerais, esses números em relação à província de Minas Gerais tem uma capacidade produtiva maior de 102%. Quer dizer, de mais engenhos e mais escravizados para esse tipo de trabalho. No Rio também, né, também os números são altos, né? São muitos engenhos, o número de escravizados e a vantagem mineira cerca de 200% maior. Em São Paulo, também uma vantagem mineira de 180% maior, né? E mobilizando um plantel de escravizados de cerca de 85 mil, né? Nessa tabela aqui, o maior depois de Minas Gerais chega a cerca de 30 mil, né? Então, 30.377. Então, um volume muito grande, né, de escravizados utilizados nessa produção canavieira e um número muito grande de engenhos também, né, de unidades produtoras, né. Então, esses números entre a década de 30 e a década de 50 do século XIX. A evolução da produção, cultivo e transformação da cana entre o século XIX e XX. No século XIX, Minas Gerais, né, tem uma larga vantagem, né, não há produção de tal magnitude, né, quer dizer, de
produção canavieira e utilização de mão de obra escrava em grande número. Entre 1830 e 1920, o patamar se mantém alto, né, na produção de açucareira, mas começa a se instalar no Brasil um novo tipo de tecnologia, que são as usinas, né, que vão trabalhar na transformação da cana-de-açúcar, os seus derivados, né, e a participação de Minas Gerais, a gente vai vendo aí a seguir, entre 1920 e 1960, inexpressivo, né, a participação de Minas Gerais com a utilização dessa nova tecnologia. Outras regiões do Brasil, né, outros estados do Brasil vão utilizar mais as usinas, enquanto Minas Gerais permanece com um perfil tradicional de produção, né? Então, depois da segunda metade do século XX, essa produção ela vai caindo, né? Evidencia um estágio avançado de perda de dinamismo econômico das atividades agroaçucareiras tradicionais. Então, há uma queda. Tomando um estudo de caso do distrito de Carambau e Mariana, né, que ele, desde o século XIX, o autor percebe números muito semelhantes ao que poderia ser generalizado para a província de Minas Gerais, ele percebe esse movimento muito semelhante, né? Ele faz uma comparação com essa região e na segunda metade do século XX também há uma queda lá da produção canavieira e, né, dando esses dados nos leva a concluir que a produção canavieira em Minas Gerais teve seu auge mesmo no século XIX, né? A longa proeminência. Então, Minas Gerais se manteve nesse patamar de grande importância na produção de cana, em muitas variáveis, né? Então, na área, no espaço de área cultivada, no número de produtores, né? De proprietários, né? Que produziam, na produção de cana, no número de engenhos, no número de unidades, na produção de açúcar no total, na produção de aguardente no total. Mas aí, né, quando se começa uma inovação tecnológica com as usinas, a produção de açúcar em usinas e produção de aguardente em usinas e destilarias em Minas Gerais é inexpressivo, né? Ainda que ocupasse a segunda posição, né, no século XX, esse número, com uma nova tecnologia, não foi alto, né? Evidências históricas. Então, a produção mineira ela não se voltava para o autoconsumo apenas, né? Ela estava destinada a um consumo em toda a província, né? Mostrando que há uma articulação entre a utilização da mão de obra escrava e o mercado interno. Então, o mercado interno demonstra ter uma importância muito grande na economia mineira nos séculos XIX e XX, né? No século XIX, né? No século XX a gente já tem mão de obra livre, né? Com a libertação, né? Dos escravos no final do século XIX, e aí sim a mão de obra livre, né? Mas a gente percebe que o auge dessa produção foi durante o século XIX, e já em meados do século XX ela começa a decair. Então, essas evidências são importantes porque ela permite, né, a novos historiadores estudarem a importância do mercado interno mineiro, né, e a participação desse mercado no desenvolvimento econômico, né, das várias regiões, tanto das províncias brasileiras no século XIX e os estados no século XX. Então, aqui a gente, né, vamos encerrando aqui a apresentação. Agradeço a todos, muito obrigado. Tchau. Será que eu gravo?